minha cidade de coração. Eu sou de São Paulo e eu nasci em uma zona que se chama Zona Leste. Não pega exatamente. Num bairro que nós chamamos de Itaquera, numa favela de Itaquera, que já é bem periférica, chamada Vila Progresso. Então as minhas narrativas de criança, de adolescente, são narrativas de violência. E é importante eu trazer a minha história, porque quando eu começo a trabalhar com violências dentro do direito, não é porque a violência me chamava atenção lá fora, é porque eu vivenciei muitas dentro de mim. Eu saberia contar a história para vocês, histórias pessoais que são histórias de abuso, de armas apontadas na cabeça. Saberia contar para vocês das vezes e várias vezes que tiveram enchente onde eu morava, em casa em São Paulo. Na casa da minha avó, atrás do banheiro, tinha uma rachadura bem grande, bem atrás da casa. Até hoje a casa é lá, apesar dela não morar lá, passa um rio. E várias vezes que chovia, muitas enchentes. Então eu me lembro, algo marcante da minha infância é quando eu pedia para minha avó, falava: vó, compra um presente para mim, compra um carro para mim, compra alguma coisa para brincar. E ela me falava assim: meu filho, não adianta, a água vai levar. Eu falava: a água vai levar, vó? Vai, a água vai levar tudo. Em uma madrugada eu levanto para ir ao banheiro. Quando eu levanto da cama, a água estava aqui em mim, eu criança, e eu acordo minha avó. Vó, a água, vó, a água. Ai, meu filho, me ajuda a levantar o fogão, ajuda a levantar a geladeira, o sofá. E a gente perdia tudo. E aí eu me lembro de que a escassez era uma forma de segurança. Porque quanto menos você tem, menor o risco de perder. Então é melhor nem ter geladeira, porque se chover, a água não vai levar. A gente divide a geladeira, uma só pessoa tem, a gente paga a conta de luz compartilhada e assim a gente evita de que a água leve. Fogão, pra quê? Tem que comprar botijão de gás, perdi assim cada chuva. Então as minhas histórias me levaram a repensar as desigualdades sociais, porque nós temos muita desigualdade. Me levaram a pensar sobre as violências, porque nós vivemos muitas violências. Eu me lembro de uma vez que nós voltávamos de um bar, minha mãe, meu padrasto e eu, e uma briga entre dois rapazes dos dois lados da rua, e um atira no outro. E no momento que o tiro vem, a minha mãe cai no chão. E eu, desesperado, olho para minha mãe e começo a chorar e sacudo minha mãe para que ela acorda, porque a sensação que eu tive era de morte. E eu gritava muito ao padrasto: Lucas, acalma, calma, porque ela só desmaiou. Mas a sensação da criança, me vem isso até hoje, como se minha mãe tivesse morrido. E até minha mãe levantar do desmaio, do susto da troca de tiro, eu ainda fiquei com essas sensações no meu corpo. Então eu cresci a minha vida inteira com medo de que acontecesse alguma coisa com a minha mãe. E isso, para quem é criança, é pesado. E querer salvar os pais é pesado. Tinha medo da minha mãe beber, cair na rua, tinha medo dela sofrer um assalto, tinha medo de acontecer alguma coisa com ela. Então o medo é muito familiar para a minha história. E o que me chama a atenção na minha adolescência é que o medo também me acompanha dentro da escola. E a minha estratégia dentro da escola, eu estudei numa escola pública aqui na Pampulha já, era de tentar estudar muito para ser parte do grupo dos CDFs. Hoje a gente chama dos nerds, né? Mas os CDFs tinham poder na escola, principalmente na época de prova, né? Adorava passar cola. Achava o máximo, me sentia assim super importante, porque as pessoas não queriam saber a letra da prova, passando um papelzinho, várias técnicas de como passar cola. Por quê? Porque eu tinha medo de sofrer violência. Nunca me achei bonito e popular suficientemente para poder estar em relações de grupos, de pertencimento. Então a forma que eu tinha, a estratégia que eu tinha para me amparar, me sentir seguro, era o estudo. E parte da minha vida também eu cresci no interior da Bahia, perto de Vitória da Conquista, uma cidadezinha chamada Tremedal. E em Tremedal nós morávamos na roça. E não tinha luz, nem tinha água encanada, então nós buscávamos água no açude. Não fique de costas. Tem água. Nós buscávamos água no açude, porque não tinha água na torneira.
Não tinha descarga para você apertar um botãozinho e a água levar tudo que você fizer para um lugar que você nunca mais vai ver. E eu me lembro que à noite, para poder ter luz, nós acendíamos lamparina, candeeiro e lampião. E o meu cheiro de infância é querosene. Quando eu sinto o cheiro de querosene, eu volto assim, imediatamente lá atrás, que é um cheiro afetivo. Por quê? Porque nós enchíamos, tirávamos caroço de algodão, fazíamos um chumacinho, colocávamos no candeeiro para acender à noite. E essas histórias de escassez e de desigualdade marcaram minha vida. Até que chegou o momento de escolha da faculdade e eu queria muito, era meu sonho, fazer história. Eu falei para minha mãe, mãe, queria tanto fazer história. E ela falou assim, meu filho, que tristeza, história. Você está achando que você vai procurar a pirâmide do Egito em Montes Claros? Você vai achar sarcófago em Uberlândia? Você vai virar professor. Ai, que tristeza, um filho professor. E eu, nossa, que tristeza, né, mãe? O que seria bom se eu fizesse? Aí minha avó grita lá do fundo, ai, meu sonho era ter um neto advogado. E eu falo, oh meu Deus, não é o meu sonho, mas é o sonho da minha criança, do meu adolescente, oferecer algo para os meus pais. Oferecer para eles um diploma de orgulho, porque é isso que nós queremos oferecer para o mundo, orgulho. Nós queremos ser reconhecidos e aceitos dentro das nossas funções. Então foi assim que eu entrei na faculdade de Direito, detestei o curso de Direito, eu nem sei hoje como que eu aguentava a aula de Direito Tributário, estudar IPVA, IPTU, estudar Receita Federal. Eu não sei como eu aguentei as aulas de Direito Econômico, que eu detestava, Direito Penal, eu achava aquilo horrível, assim, não faz sentido nenhum. Mas o que me fez sentido, foi a razão de eu chegar até aqui, foi que eu comecei a fazer um estágio dentro de uma favela grande aqui em Belo Horizonte, que é a do Morro do Papagaio, Barragem Santa Lúcia. Então, subi na Senhora do Carmo, entrava um beco, e ali o FMG tinha um núcleo de mediação de conflitos. E ali me conquistou, porque era um direito que chorava. E eu estava sentindo falta do ser humano, porque o direito lida com leis, e essas leis não respondem à dor humana. Pelo contrário, geram mais dores. E eu me lembro, Dona Lourdes, 72 anos, tocava lá no núcleo e falava, oh, meu filho, vocês são os meninos lá da UFMG? Né? Somos. Ah, será que eu podia entrar só para tomar um cafezinho com vocês? Porque vocês sabem como que é, né? Os filhos crescem, os netos vão morar longe, e a gente vai perdendo os amigos, porque quando a gente vai ficando velho, todo mundo que a gente ama morre, né? Então a gente fica sozinho, a gente se lembra que a gente vai morrer sozinho. E várias vezes ela ia para poder falar sobre conflito, sobre família, e ela levava a garrafinha de café. Aquilo me encantou porque eu enxergava os olhos humanos. E a busca dos olhos talvez seja a minha busca, porque quando nós olhamos o olhar de alguém, nós não enxergamos a sua alma. Nós não sabemos nada da vida das pessoas ao olhar nos seus olhos, porque esses olhos escondem histórias, e essas histórias não são reveladas. São histórias de dores, de violência, de superações, de encantamentos, de muitas coisas bonitas também. Então, quando nós falamos de conflitos humanos, nós estamos falando de biografia. Como foi que nós escrevemos a nossa história no mundo. E eu não sei como você escreveu a sua história. Talvez ela não caberia no livro. Talvez você já tenha se esquecido dela. Tamanho repertório que você tem nesse corpinho de 1 metro e alguma coisa. Então nós estamos entendendo que lidar com os conflitos é lidar com as narrativas. A partir da sua narrativa, eu entendo a sua dor. A partir da sua dor, nós vamos tentar encontrar um espaço seguro para que a sua história não seja jogada contra você, mas para que ela seja acolhida, amparada, para que nós possamos fazer algo com essa dor que você guarda e que ela venha à tona como uma dor humana. Não é sua, é da humanidade. Nós temos nesse exato momento mulheres sendo estupradas, não é coincidência, porque nós estamos ainda estuprando pessoas. Nós temos pessoas assaltando o banco, 4 horas, 3 horas da tarde, através de grupos de WhatsApp, nós sabemos disso, não é novidade, não é coincidência. Nós temos pessoas assim no mundo inteiro, porque a taxa de mortalidade por fome ainda é altíssima. E nós privilegiados comemos empada e um pedaço de bolo, nossa barriguinha está
saciada, pelo menos até início da noite a gente consegue ainda lembrar da vida e não da fome. Nós temos ainda altíssimas taxas de desperdício. O Brasil e os Estados Unidos são países que mais desperdiçam comida no mundo. A comida encontrada nos lixos do Brasil alimentariam 3 países da África. Então nós estamos falando de violências, isso não é coincidência. E é por isso que nos últimos anos nós temos estudado uma palavra que acabou ficando esquecida em todas as áreas. Não sei se vocês fizeram ensino superior, se vocês estudaram isso onde vocês estiveram, mas em todas as universidades e faculdades, um tema importantíssimo acabou sendo deixado de lado. E qual é esse tema que acabou sendo deixado de lado? E que hoje a gente tem recuperado para tentar dar conta desse sistema. Acho que até eu sempre ando com as minhas plaquinhas justamente para não depender de tecnologia. A palavra que nós vamos ver juntos, que vai nortear o meu encontro aqui, é conflito. A psicologia estuda o conflito de um olhar, o direito estuda um conflito de um olhar, o serviço social estuda um conflito de um olhar, a ciência política, a neurociência, a biologia, todas as áreas das ciências fragmentadas estudam o conflito. Agora nós estamos tentando juntar esse grande fragmento. Por quê? Porque as áreas das ciências estão tentando entender o que é e como funciona a dor. A dor humana ainda é um segredo. Por que ela é um segredo? Porque nós sabemos que ela existe, não tocamos a dor, ela não é palpável, e muitas vezes, ainda sabendo que ela existe, nós não sabemos o que fazer com ela. Então hoje um dos principais desafios das políticas públicas é lidar com a dor que os conflitos geram. Nós sabemos às vezes lidar com o conflito, mas com a dor não. Então a palavra dor é o que eu gostaria que vocês entendessem. E para que nós possamos entender a palavra dor, nós vamos precisar tocar no sistema emocional, que foi aquilo que nós recuperamos nas últimas décadas. Como funcionam as emoções. E se nós entendemos como funcionam as emoções, nós entendemos como a dor funciona, e aí nós entendemos como os conflitos funcionam. E eu não sei se vocês estudaram emoções, mas é um tema hiper complexo. É muito complexo, sim. Estudar emoções levaria talvez uma pós-graduação de estudo das emoções. Mas eu me proponho a trazer para vocês alguns pontos, mas mais do que racionalidade ou racionalmente, eu gostaria que vocês sentissem no corpo de vocês, porque esse é o principal ponto dos estudos das emoções. Razão é cérebro e mente. Emoção é corpo. E nós temos, desde o século XVIII, uma cisão entre a mente e o corpo. Então nós estudamos muito, lemos muito, pensamos muito, mas são poucas as oportunidades que nós temos de nos conectar com o corpo. E é tão curioso que algumas pessoas machucam o dedo de manhã e só vão perceber à noite quando estão tomando banho. Tamanha é a alienação do meu corpo. Às vezes eu olho o braço, eu tenho roxo aqui, eu não sei onde foi que eu bati, de tão alienado que eu estou com esse corpo. Eu estou com um incômodo no meu intestino, eu estou com um incômodo, uma dor de cabeça, e eu consigo bloquear, me anestesiar para seguir uma vida inteira no automático, no racional, no mental. Por isso que razão e emoção são inteligências que se complementam, mas que podem brigar entre si. E hoje nós estamos tentando lidar com uma cultura que nos desensinou a lidar com as emoções. E eu vou falar para vocês sobre as nossas 5 emoções. E vou começar com 2 delas, porque elas são 5 emoções, as 2 emoções menos polêmicas
igualmente importantes, para depois nós falarmos sobre 3 específicas importantes para nós. No estudo das emoções, nós temos divisão entre os autores. Autores que falam que existem 5 emoções, outros 6 e outros 7. Eu vou trazer uma perspectiva para vocês de 5 emoções. E eu vou trazer cada uma delas aqui para vocês entenderem como elas funcionam dentro de vocês. Essas 5 emoções nós chamamos de emoções universais. Todos os seres humanos, e não só humanos, mas todos os mamíferos, e aí se nós pegarmos a evolução, nós vamos pelo menos dividir essa evolução em 3: répteis, mamíferos e humanos. Répteis não têm emoções, mas a partir dos mamíferos para frente, todos temos emoções. Então, cachorro fica triste? Fica muito triste. Você já viu um cachorro triste? Fica muito triste. É de cortar o coração. Vaca sente saudade? Vaca sente saudade. Gato sente alegria? Não, gato é rabugento mesmo. Não, gato é aquele coração de pedra. Mentira, tadinho. Gato sente tudo, e como nós. Todos os mamíferos sentem. Golfinhos choram. Todos os mamíferos são capazes de chorar. E guardam memórias que são memórias afetivas. Por isso que a relação dos animais com a natureza, principalmente mamíferos, é muito intensa, porque é uma relação emocional. Nós, seres humanos, também temos a capacidade de sentir emoções, e eu vou trazer 2 inicialmente. A primeira emoção universal é a alegria. Vocês já assistiram o filme Divertidamente? Aquele filme ele foi elaborado por neurocientistas e psicólogos, então as 5 emoções estão interagindo durante o filme na cabeça de uma criança de 11 anos, entrando na puberdade. Então vocês vão ver essas 5 emoções interagindo entre si. Alegria. Vamos pensar na antropologia das emoções, na emoção como um elemento cultural. No Brasil, vocês acreditam que a alegria é uma emoção reprimida ou é uma emoção desejada? Uma emoção reprimida é aquela que a gente não pode mostrar. Uma emoção desejada é aquela que nós buscamos demonstrar. Brasil, alegria reprimida ou alegria desejada? O que vocês acham? Eu acho que é reprimida. Eu acho que é desejada. Eu também acho. Estou pensando no nível cultural, tá? Não nas individualidades. A antropologia... Eu acho que é reprimida, porque quando a gente vê alguém, tipo assim, muito alegre, digamos assim, muitas pessoas taxam a pessoa de doida, de louco. Tá, é importante o que você disse. Então veja, antropologicamente, a cultura brasileira é considerada uma cultura alegre. Então o estereótipo do brasileiro é alegre, carnaval, caipirinha, feijoada, futebol, samba. É um povo que externaliza energia de alegria. Em algumas regiões, em algumas famílias, em alguns mecanismos nossos de relacionamento, nós reprimimos a alegria. Existem culturas que reprimem a alegria, em que a alegria não é desejada, ela é vista como um problema, inclusive. Vocês já disseram, por exemplo, os ingleses, alemães, os finlandeses, os noruegueses são considerados pessoas e culturas frias. Sul do Brasil, nós falamos, são pessoas mais frias. Pessoa fria é aquela que não demonstra alegria. Pessoa quente é aquela que demonstra com extroversão. Bom, para culturas consideradas frias, a alegria poderia ser um problema. Por quê? Por que a alegria poderia ser um problema? Me diga do ponto de vista do conflito, de uma formação cultural, por que a alegria poderia ser um problema? Expectativas? Me dá um exemplo. Expectativa não entendi. Se você cria uma expectativa de... alguma coisa, por exemplo, de não acabar o momento que você está curtindo ali a alegria e criar uma expectativa que aquele momento vai ser show. Legal, entendi o que você diz de expectativa agora. Há uma construção ilusória, há uma fantasia na alegria. E é tão curiosa a alegria, e eu vou
usar isso que o Gustavo disse de uma forma assim muito mais profunda, a alegria na nossa cultura, ela está associada a uma busca por uma outra palavra que eu quero que vocês me tragam. Deixa eu ver se eu trouxe essa palavra. A alegria está associada a uma busca pelo quê? Hoje, por exemplo, sextou. Sextou na nossa cultura ficou tão forte, sextou, sabadou, segundou, terçou, quartou. Por quê? Nós estamos querendo o quê? Quando a gente lembra, sextou, é dia de quê? Alegria. De diversão, liberdade. Isso tudo a gente poderia chamar de prazer. A alegria, ela pode se tornar uma busca ilusória, fantasiada por prazer. E aí nós vamos entender na nossa cultura, e por isso que as culturas chamadas culturas frias muitas vezes condenam a alegria, é que uma pessoa alegre demais, ela pode ser uma pessoa que foge dos seus próprios problemas. Eu não estou alegre, eu estou fingindo que está tudo bem para não cair no sistema de dor. E se eu finjo que está tudo bem, então olha como é que você está, está tudo ótimo, graças a Deus, está tudo lindo, maravilhoso, Deus é maravilhoso, a vida é maravilhosa. Eita, será que a vida está maravilhosa? Ou será que essa pessoa está usando uma máscara de alegria para tapar uma dor que ela não dá conta de acessar? Então, do ponto de vista da profundidade do autoconhecimento, a alegria pode nos deixar na superfície. Porque eu estou alegre, eu estou eufórico. Eu não sei se eu vivo a vida de segunda a sexta realmente com intensidade, com disponibilidade de abertura, ou se eu espero sexta-feira chegar para ir para um barzinho, tomar uma cachaça para poder me lembrar ou para poder me lembrar que a vida tem prazer, ou para poder me esquecer dos meus problemas. Isso aqui, eu já coloquei as duas palavras principais das emoções, vou deixá-las até separadas: sistema prazer e sistema dor. É o que a psicanálise freudiana vai dizer que é um mecanismo básico de funcionamento da mente humana. Todo ser humano foge da dor. Eu vou fazer um movimento para frente, como se eu estivesse fugindo da dor, e busca o quê? Prazer. Esse é o princípio de funcionamento da mente. Nós fugimos da dor e buscamos prazer. Qual dor? Não sei. A dor que para você representar dor. Porque para o outro pode ser até prazer. Nós sabemos, por exemplo, que algumas pessoas têm fetiche com dor. Então você me dá um tapa na cara, você me prende, você me amarra, Isso é um fetiche com dor. Por quê? Porque me dá prazer. Então se a dor me dá prazer, isso é um fetiche. A fuga da dor e a busca por prazer é um sistema tão inconsciente, mas tão inconsciente, que cada vez que eu fujo da dor para buscar prazer, pode ser que eu fique preso no que são estímulos de prazer. E se eu ficar preso no que são estímulos de prazer, e eu não sei qual que é o seu estímulo de prazer. Existem 5 estímulos básicos de prazer. Por exemplo, bebida alcoólica é um estímulo de prazer. Então, quando eu tomo uma cervejinha, um gin, uma caipirinha, eu não sei o que é bebida alcoólica de prazer para você. Ai, meu corpo relaxa, me dá prazer. É um primeiro estímulo. Segundo estímulo, comida. Doce e frituras normalmente são estímulo de prazer. Chocolate é um estímulo de prazer para muitas pessoas. Outro estímulo de prazer, entretenimento. Então, Netflix, séries, filmes, cinema, bar, restaurante. De anestesiar a realidade, né? É uma forma de acessar prazer. Eu não sei se para você funciona dando prazer. Por isso que você tem que achar o seu estímulo. Pornografia e sexualidade, estímulos de prazer. Aquilo que eu busco num sistema de busca de internet, X vídeos. Aquilo que você digita lá para ver é o que te dá prazer. Aquilo que você não gosta de ver é o que te causa incômodo. Não sei o que é prazer para você. Desculpa. Obrigado. Outro, drogas entorpecentes de forma geral. Se maconha, cocaína, qualquer mecanismo desse te trouxer o estado de relaxamento e te gerar prazer, é um estímulo.
Significa que no sistema emocional, aquilo do que eu fujo a gente chama de dor, e aquilo que eu busco a gente chama de prazer. Se eu ficar preso, ou seja, eu só consigo sentir prazer se eu acessar isso aqui, eu vou gangorrar. Eu dependo disso para sentir prazer, e quando eu volto para cá me incomoda. E aí me dá uma aflição, uma angústia, um incômodo, eu volto para cá e me relaxa, me anestesia e me dá uma sensação boa de prazer. Essa relação próxima de busca por estímulo de prazer é o que nós vamos chamar de vícios. Vício ou compulsão. Se eu preciso disso para acessar prazer, e sem isso eu entro no estágio de dor, de angústia, de aflição, de ansiedade, é porque eu estou em vício. E esse vício pode ser consciente ou inconsciente. Muitas pessoas que dizem que não são viciadas, na verdade são, mas elas não têm consciência, porque elas acreditam que estão sob controle do vício, e não estão. Se você passar um final de semana, sexta, sábado, domingo, sem bebida alcoólica, para você estar tudo bem, ou você vai acessar um sistema de aflição, de angústia, de dor, de desconforto. Se você disser, não dou conta. Quando eu sei, 5 horas da tarde, sexta-feira, eu já estou tremendo, aqui ó, já estou precisando de o quê? De uma Heineken? Do nada, mas estava bem, viu? Deu 5 horas da tarde aqui, álcool no corpo. Álcool no corpo, então eu estou no vício. Esse condicionamento do que me gera prazer é emocional. Por isso que se eu não entendo as emoções, eu não consigo trabalhar com vícios. Porque vício não é racional. Vício não é algo que alguém racionalmente pensa e fala assim mesmo. Não faz sentido. Por exemplo, cigarro. Em 2023, hoje é dia 2 de junho de 2023, racionalmente não faz sentido nenhum que alguém no mundo ainda fume. Se você pegar todas as pesquisas, racionalmente não faz sentido. Nicotina, síndromes respiratórias, câncer, adoecimento, boca, impotência sexual, todos os sintomas associados a cigarros em geral causam problemas no corpo humano. Não faz sentido. Mas emocionalmente faz todo sentido. Então o vício por cigarro não é racional. Não é dizer, oh, para, está fazendo mal para o seu pulmão. Ah, obrigado por avisar. Agora, a partir de hoje, não vou mais fumar. Só precisava dessa dica. É emocional. Porque está no sistema prazer. E o sistema prazer é emocional. Ele não é mental. Por isso que aquilo que me dá prazer é o meu corpo que pede. A minha mente cede. Mas é o corpo que pediu. Alegria. Então a alegria na nossa cultura, ela é desejada, mas como o Robson disse, ela pode ser reprimida. Ela pode ser reprimida porque nós podemos dizer, e nós reprimimos isso, crianças e adolescentes têm alegria reprimida. Se uma criança chegar feliz da escola, pegar um monte de brinquedo e tacar na sala, nós vamos chamar isso de bagunça, dar uma surra nessa menina, ameaçá-la, dizer que estamos cansados demais e dizer que ela é problemática. A alegria dela é reprimida. Quando ela joga os brinquedos na sala, ela fala, vamos brincar. Isso é alegria. Eu pego a minha mão de tinta e falo, nossa, muitas cores, laranja e verde, pá, e boto na parede, isso é alegria. Eu estou feliz ao fazer isso. Mas alguém olha essa parede suja e fala assim, eu quero saber quem foi que sujou. Eu vou buscar esse enxugue agora. E aí nós vamos dar uma surra nessa criança, para ela aprender a não mais sujar nada. E essa alegria vai ser reprimida. E aí nós vamos entrar no sistema dor. Mãozinha na parede representa dor. Tapa na mão. Tapa na mão. É tapa na boca. É medo. Não bota nada na tomada. Vou te dar uma surra. Então é dor. E aí nós vamos para o sistema dor. Então basicamente o comportamento humano é moldado pelo sistema dor-prazer. Bom, eu poderia ir mais profundo, mas eu ainda vou passar para as outras emoções. Uma outra emoção poderosa para nós, na nossa cultura, chama aversão. Alguns autores chamam a aversão de nojo. Então no filme, quem viu, vocês vão ver o personagem da Nojinho. Nojo. O que é nojo? É aversão. É uma vontade do meu corpo de me afastar desse objeto de nojo. E o que é nojo para você? Eu não faço a mínima ideia.
Porque eu sei como as emoções funcionam. Eu não sei como elas funcionam em você. Qual é o conteúdo seu? Então, por exemplo, me lembro da minha infância que nós íamos comer na casa do meu avô, tomar café da tarde, mais ou menos sábado ou domingo à tarde. E meu avô, ele fazia doce no tacho. E um dia ele me deu um doce. E eu falei assim, gostoso, um doce cheio de bolinhas, gostoso, é o quê, vô? É nata pura, a gente vai enrolando assim. Eu, na hora, me veio a ânsia de vômito, eu vomitei. O que aconteceu? Eu levei no suco. Minha mãe me bateu. Por quê? Se eu vou te dar um doce, você vomita na frente dele, não vai ficar, coisa horrorosa, por isso que eu te ensinei, por essa educação que eu te dei, e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Mas por quê? Quando eu aprecio, eu falo, que delícia, vô. O que é isso? É nata. Eu vou acessar o meu sistema de aversão, porque eu tenho nojo de nata. E eu me lembro que a gente, tomando café com leite quando criança, meu primo pegava a nata assim, boiando, puxava, e falava, a boca dele fazia água, ele fazia assim, ó. Aquilo ali, só de olhar, ela fala, ai meu Deus. Nojo. Você gosta de nata, não? Mas por quê? Porque nata é ruim. Lá, eu sabia que estava em comum. Vejam, porque eu tenho aversão à nata. Não importa, o objeto ele pode ser uma delícia. Açaí é bom ou ruim? Eu não sei. Açaí é açaí. Você pode sentir prazer ou você pode ter aversão. Se você tiver aversão, você vai dizer que não gosta, porque é ruim. Se você tiver prazer, você vai falar que é uma delícia, inclusive vai ter vontade de tomar. Então é um sistema emocional. Não é o açaí que é o culpado do seu desprazer. É você que assume a responsabilidade de ter ou não ter aversão ou prazer com o mundo. É uma escolha? É uma escolha, não, né? Não necessariamente. É uma consciência de que eu tomo, que eu funciono assim. Não me culpo e não é ruim. Quando eu associo isso a algo ruim, aí é um julgamento. Por exemplo, causa de briga lá em casa, almoço de família, jiló da minha avó. Ela fala, eu detesto o jiló. Ela fala, não, que você não comeu o meu. Eu comi. Não, mas o meu é no limão, é não sei o que, não tem baba, não sei o que. Aí eu, pra agradar a avó, eu pego, nossa, que delícia. Boto aqui no canto da bochecha, vou comendo tudo em cima do jiló, na primeira oportunidade eu cuspo. Sem ela ver, porque senão causa uma guerra, assim, a terceira guerra mundial. Porque eu tenho aversão ao jiló, mas ela tem prazer. Se ela associa a sua aversão como uma ofensa, aí nós temos um problema social. E a aversão, ela pode ser muitas vezes também associada à discriminação. Alguém que já usou Tinder? Dou muito exemplo de Tinder, tá? Porque quando você passa o Tinder, a mãozinha para o lado, aplicativo de relacionamento, não importa qual seja. Quando você passa a mãozinha para o lado e você escolhe quem você dá coração e quem você dá X, o sistema de escolha que está imperando naquele momento é a aversão. Por quê? Porque você vai olhar uma pessoa e vai falar assim, é bonitinha, gracinha, interessante, tá, minha idade, vamos encontrar. E aí quando você encontra a pessoa, pode ser que algo ali te traga aversão. Qualquer coisa, não passou desodorante, que ele chega, aqui eu vou ter que ir embora, minha mãe não deixa eu sair depois das 7. Nossa, mas tá tão bom, não, é porque minha religião não permite, e eu tô aqui na verdade, nem tô me sentindo bem. Mau hálito. Aquela unha encravada que você achou que era a pessoa encantada da sua vida, ali morreu. Aversão. Quando a sua aversão toma conta do seu corpo, o corpo brocha. Porque a aversão, ela desconecta o prazer do objeto. E é imediatamente. Se eu descobrir que tem algo que me dá aversão, então nós estamos saindo, e aí tá aquele clima, aquela coisa gostosa, nós vamos beijar. Quem você votou? Bolsonaro. Na hora. Aversão. Na hora. Acabou ali. Pode ser quem vocês quiserem. A disputa eleitoral de 2022 não foi uma disputa racional, foi uma disputa emocional. E a principal emoção foi a aversão. Porque eu tenho aversão a esse candidato. Você pode falar que ele é maravilhoso, que ele construiu não sei o quê, que ele fez política, não importa.
eu tenho aversão. Assim como outras pessoas têm aversão ao meu, então nós vamos ter um conflito emocional. Por isso que não é um conflito que se resolve pela via dos argumentos. Porque você pode falar o que for desse candidato, eu já tenho aversão a ele. É emocional. O que é aversão? A aversão ela é extremamente importante. Extremamente importante. Porque ela está associada à nossa sobrevivência. Imagina você abre a geladeira, tem um pote de feijão, aquele feijão que você deixou há 2 meses lá. Quando você abre a Tupperware, tá aquela gosma verde, assim, aquele tanto de fungo, musgo, e você fala, não vou julgar, tadinho do feijão, ficou aí sozinho porque eu deixei. Pega uma colher, puxa, tá até borbulhando aquele feijão, aquele cheirão azedo, e dou uma colherada, e engulo. O que acontece nesse exato momento? Eu me intoxico. Eu coloco o meu corpo em estado de adoecimento. A aversão vem para me proteger. Aquilo que me dá aversão aciona em mim um risco. Risco de contaminação, medo, de envenenamento, não importa. Mas me aciona uma sensação de nojo, de que é melhor eu me afastar. Porque vai gerar em mim um desconforto interno. Eu me lembro que minha mãe nos obrigava a tomar sempre, gente, olha que fase, suco de beterraba. E não era aquela beterraba de sacolão, era aquela beterraba que desenterrava da horta e vinha com minhoca, até aquele bolo, jogava no liquidificador e batia, porque era bom para os ossos. Tudo é bom para o osso, né? E aí ela nos obrigava a tomar. E se você fizer ânsia de vômito, se você não tomar, agora você tem que tomar a jarra inteira. Era um copo só. Bom, não falou igual minha mãe. Falou igual minha mãe. Isso gerou em mim um sistema emocional de aversão. Então, hoje, quando fala assim, é suco de detox, beterraba, eu já... não, gente, não gosto, não consigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho aversão. Aquilo me fez tão mal dentro por eu ser obrigado a tomar algo que me dava nojo, dor, desprazer, que ficou registrado na minha mente. Entendam, não é racional. Faz bem para os ossos. Todo mundo que toma suco de beterraba é o elixir da vida, não morre nunca mais. Não importa. Não é racional. É emocional. Eu não dou conta de me aproximar disso. Até aqui tudo bem? Alegria e aversão. Vocês vão descobrindo as suas alegrias e as suas aversões, tá? Ela é sua. Eu estou explicando como funcionam as emoções, mas ela é sua. E aí, para eu contar sobre as outras emoções, nós vamos chamá-las de emoções do conflito. Vou virar aqui. E nós vamos chamar essas próximas 3 emoções de emoções do conflito. Por quê? Porque elas vão moldar as nossas relações de conflito com o mundo. E a primeira emoção de conflito aqui é... deixa eu trazer as 3 emoções. Essa aqui. O medo. O medo é a emoção que inaugura o conflito humano. Quando o meu corpo entra em conflito? Quando eu acesso o medo. E aí, para eu dizer para vocês sobre conflito, eu preciso mostrar um movimento de corpo. Eu estou bem, estou parado, estou bem. Nas minhas relações sociais, nós temos relações de movimento. O prefixo com, de conflito, ele dá a ideia de contato, de aproximação. Eu me aproximo de uma pessoa, vou me aproximar aqui de você, e eu sinto algo agradável, confortável, aconchegante dentro de mim. Essa sensação de conforto, de prazer, de estar bem, me dá uma vontade de estar mais perto. Qual que é o seu nome? Viviana. Me dá mais vontade de estar mais perto da Viviana. Então eu começo a criar uma conexão, uma complementação, um vínculo de amizade, de afeto. E aí quando a Viviana não vem trabalhar, me dá saudade. Viviana, eu gostei tanto de você. Você é uma pessoa tão boa, quando você não vem, eu sinto sua falta. Estou te mandando mensagem, ligando para saber se você está bem. Tudo bem? Está tudo bem. Então tá bom, amanhã você vem? Vem, que ótimo, estou te esperando aqui então.
que é isso que está acontecendo no meu corpo? É uma sensação de conexão, de prazer, de conforto. Então veja, na teoria do conflito, quando eu me aproximo da Viviana e eu sinto algo bom no meu corpo, será que eu gosto da Viviana? Ou será que na verdade eu gosto do que acontece no meu corpo quando ela está por perto? Eu gosto é de mim mesmo. Eu gosto da sensação que eu tenho no meu corpo e não da Viviana. Para vocês entenderem isso, eu vou me aproximar de uma outra pessoa. E quando eu chego perto dessa outra pessoa, vou me aproximar de você, me vem uma sensação de angústia, de aflição, de desconforto. Não vou com a cara desse homem. E aí começa a acontecer um flito. O flito do conflito vem de fligere, flagelo, uma aflição, o incômodo. Então, se da Viviana eu quero me aproximar, qual que é o seu nome? Otávio. Do Otávio eu quero me afastar, eu quero me desconectar, eu quero não estar perto dele para sentir um conforto no meu corpo de novo. E aí veja, se eu fico sabendo na segunda-feira que o Otávio não vem trabalhar, o que acontece? Graças a Deus. Eu é mais. também. É isso. É cada um por si, Deus por todos. Por quê? Porque como é uma pessoa com quem eu tenho um conflito, eu não quero que esteja perto de mim. Se a Viviana falta, me dá saudade. Se o Otávio falta, é livramento. Porque eu não quero estar perto dele. E veja, será que eu não gosto do Otávio? Ou na verdade eu não gosto do que eu sinto no meu corpo quando ele está perto? Eu não gosto é de mim mesmo e não do Otávio. Eu sou incapaz, do ponto de vista emocional, de ter um conflito com alguém. É o meu corpo que entra em conflito comigo mesmo quando algo acontece fora de mim. E a gente só consegue entender isso a partir das emoções. E o medo é uma emoção poderosíssima. Porque o medo é essa emoção que dá uma aflição, uma angústia, um desconforto. Gera ansiedade. A ansiedade é filha do medo. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está com medo de alguma coisa. Só que ela não dá conta de acessar racionalmente o medo. Mas ela experimenta no seu corpo a ansiedade como uma emoção. E está muito comum pessoas com crise de ansiedade. Crise de ansiedade, várias crises de ansiedade. E ansiolítico é um dos remédios mais tomados hoje no mundo. Muitas pessoas em estado de ansiedade, disparada pelo medo. O medo é uma sensação no meu corpo de que eu estou em risco, desprotegido, inseguro, de que alguma coisa que eu não prevejo, que eu não gostaria, pode acontecer. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o medo é, para a neurociência, a nossa emoção ancestral. Todo ser que nasceu primeiro sentiu medo, porque o nascimento é experimentado pelo corpo como uma morte. Imagina você 7, 8, 9 meses na gestação, na barriga da sua mãe, e de repente chega um grande dia, e esse grande dia você é arrancado daquele corpo. A sensação de medo que o bebê sente para nascer beira a morte. Então toda criança nasceu com uma sensação de morte. Morte e vida. E nós felizes recebendo essa criança, vamos ter que ajudá-la a vida inteira a lidar com seus próprios medos. Porque o medo é uma emoção ancestral. Não há ninguém neste mundo que escapou do medo. Assim como não há ninguém neste mundo que escapará da morte. Então medo e morte são duas palavras que impactam todo o funcionamento do organismo humano. Nós já sabemos, por exemplo, algumas pesquisas hoje, que se uma mulher está grávida, por exemplo, 3 meses de gravidez, e ela está dentro de um veículo, um carro fecha o carro dela na frente no cruzamento, e ela freia abruptamente, o cinto de segurança pressiona o seu corpo, e ela começa a entrar em estado de ofegância, taquicardia, aceleração, a criança tem a sensação de que a mãe está morrendo.
E a simples sensação que o bebê tem de que a mãe está morrendo, com a liberação de adrenalina no corpo, altera todo o seu funcionamento de organismo. Então nós estamos tentando entender qual é o medo que essa mãe passou durante 9 meses para saber os medos que a criança, adolescente ou adulto vai ter no futuro. Porque ele vai ter. Porque o medo não há como fugir dele. Só que é tão curioso o medo como emoção primordial que o medo ele não te deixa lá. O medo ele nunca nos deixa no medo. O medo ele tem uma energia de movimento. Então uma pessoa com medo ela acessa uma angústia muito grande. Já se sentiram angustiados? Então, se sim, é familiar para vocês. Aquela vontade de fazer alguma coisa, de ir para algum lugar, mas eu não sei o que. Essa sensação de, ai meu Deus, eu preciso sair, eu preciso caminhar, eu preciso mandar uma mensagem, eu preciso botar um filme, eu preciso me movimentar. Esse é o medo. E o medo nos leva para 2 grandes caminhos. E esses 2 grandes caminhos foram diferentes para cada um de nós. O medo talvez tenha te levado para um caminho. Em outra pessoa, o medo levou para outro caminho. Quais são os 2 caminhos do medo? O caminho da tristeza e o caminho da raiva. Quando eu entro em medo, e aí não importa o porquê, eu acessei o medo, como o medo não me deixa lá, ele me carrega nos braços e ele me leva. E eu não sei para onde ele te levou. Porque esse sistema emocional, que a gente vai chamar de padrão emocional, ele começa a ser construído na infância. E foi na infância que ele te levou. O medo pode ter te levado para a tristeza, ou o medo pode ter te levado para a raiva. Eu me lembro de uma cena da minha infância. Aí eu tinha 12 anos, eu moro na Pampulha, no bairro Jaraguá. Há muitos anos eu estou lá. Eu me lembro, logo quando eu tinha 12 anos, minha mãe chegou com meu padrasto de um bar, era 5 horas da tarde, no domingo, e eu escuto a voz deles, eu estava no meu quarto, eles estavam bêbados. É muito recorrente na minha infância eles chegarem bêbados. Já chamei a polícia, vizinho para ajudar, para separar a briga. Então eu sempre tive medo deles chegarem alcoolizados. E esse dia foi um dia desses. Então eu me lembro, minha mãe chega, meu padrasto chega, os 2 estão brigando, eles saem da sala, passam pelo corredor e entram no quarto dos 2. Eu atravesso o corredor e vou olhar a fechadura para saber se eles estão brigando, porque eu ia pedir ajuda se eles começassem a brigar. Só que eles tinham deixado a chave virada, eu não conseguia ver pelo buraco da fechadura. E como eu não conseguia ver, e eles estavam conversando e sussurravam, alguma coisa que eu não conseguia entender, eu entrei em estado de medo muito grande, e voltei para o quarto. No momento que eu volto para o quarto, o medo me leva. E para onde que o medo me leva? Para a tristeza. Porque a tristeza é o meu padrão emocional. Então medo, tristeza é o meu padrão de infância. E o que eu faço na tristeza? Começo a chorar, me cubro na coberta, viro para a parede, não deixo ninguém ver que eu estou chorando e começo a ficar tremendo em posição fetal porque o medo e a tristeza estão em mim. E isso perdura há algum tempo. A tristeza tem uma energia feminina, é uma energia de conexão profunda. Quem acessa a tristeza vai para águas tão profundas que os olhos transbordam. Porque a tristeza ela não deixa o ser humano escapar de si mesmo. Quem vai para a tristeza vai para o fundo do seu próprio poço. Eu não quero encontrar com ninguém, não quero ver ninguém. Eu quero estar comigo no meu quarto e quando eu conseguir sair, eu consigo então me reconectar com o mundo. Porque a energia da tristeza é uma energia de introspecção. E é por isso que quem fica muito tempo na tristeza entra no estado letárgico tão profundo, mas tão profundo dentro de si mesmo, que nós chamamos de depressão. Porque a tristeza, ela baixa a nossa pressão. E nós ficamos letárgicos mesmo, como se eu não quisesse mais sair. O mundo perde o brilho. Enquanto eu não me reconectar, eu não consigo sair à luz.
E esse é meu padrão emocional. Cada vez que eu entro em estado de conflito, eu acesso medo e tristeza. Mas pode não ter sido assim para você. Eu poderia ter acessado, por exemplo, medo e raiva. Por isso que eu coloco esse triângulo. Porque eu posso acessar medo, tristeza ou medo, raiva. Mas eles vão se conectar. Medo, raiva é quando eu volto para o meu quarto e falo assim, que ódio, que raiva que eu tenho desses pais. Porque eu tenho 12 anos, minha irmã novinha, nós não almoçamos até agora, eles saíram de manhã, chegaram bêbados, eles ao invés de cuidarem de nós, nos dão trabalho. Que ódio, e é muita raiva. A raiva da criança em relação aos pais é tão estudada há muitos anos que inclusive nós chamamos de complexos, né? O que é o complexo de Édipo? Não é essa vontade do filho matar o pai? E nós queremos matar o nosso pai desde novo. Por quê? Porque o pai representa o medo, a castração, o corte. Aquilo que me dá prazer, o pai chega e fala, não vai, não é para brincar mais, some daí, desce daí, não é para falar, não é para pedir, não vai comer agora, já pro banho. Essa é a castração dos prazeres. Que ódio que eu tenho desse pai. Se meu pai morresse, eu poderia viver melhor os meus prazeres. E o nosso sonho também é matar a nossa mãe. E esse complexo nós chamamos de complexo de elétrica. A vontade dessa criança matar essa mãe, porque essa mãe é surtada, essa mãe me bate, essa mãe é louca, essa mãe é violenta, essa mãe me transfere culpa, essa mãe me transfere expectativas e sonhos que eu não dou conta de cumprir. Então a raiva é uma vontade legítima de eu exterminar esse objeto de dor. Não sei para onde o medo te levou, mas nós vamos ter um padrão emocional. Medo, tristeza e medo, raiva. A raiva tem uma energia masculina, é uma energia de fora. Quem está na raiva não quer ficar escondido no quarto, introspectivo, quietinho na cama, não, quer quebrar tudo, tudo. A raiva, o prazer da raiva é eu destruir tudo. Se for com a minha mão, melhor ainda. É eu esganar, cortar, arranhar, despedaçar. Porque a raiva ela é para fora. E eu não sei para onde vocês foram. Quem acha que foi para o padrão medo, tristeza, levanta a mão para eu saber. Quem acha que foi para o medo, tristeza? Diante de um conflito eu fico mais arredio e introspectivo. E quem acha que foi para o medo, raiva? Diante de um conflito eu explodo e caguei ali embaixo. Tá. Os outros já transcenderam, já se iluminaram, já se... ou nada mais me abala. Nada mais me abala. Estou anestesiado. Você estou. Vejam, tristeza e raiva são polos de energias complementares. Se a tristeza tem uma energia pesada e profunda de depressão, a raiva tem uma energia forte e intensa de ansiedade. Então um polo é ansiedade, outro polo é depressão. E esses dois polos, se nós ficamos muito tempo neles, nos adoece. O objetivo de entender essa dinâmica emocional não é para a gente ficar preso lá. É o contrário, é para a gente não ficar preso lá. É para a gente poder experimentando essas emoções aos poucos. Mas vejam vocês como essas emoções funcionam. Raiva e tristeza são duas polaridades energéticas emocionais. Deixa eu ir para cá para vocês verem melhor. Quem tem o padrão medo, tristeza, qual que é o funcionamento? Diante dos conflitos, diante das minhas relações, é a tristeza que eu mostro para vocês. Então a tristeza é a plaquinha que está para fora. E eu passo a minha vida mostrando a tristeza para vocês. Só que, para eu mostrar a tristeza para vocês, qual é a energia que eu estou reprimindo? Que está escondida aqui atrás. A raiva. Então quem tem o padrão medo, tristeza, passou a vida inteira escondendo a sua raiva. Até que chega um dia, num domingo, churrasco de família, alguém pisa no seu calo. E aquele dia a raiva vem.
A raiva que ficou reprimida durante meses, semanas, anos, ela vem. E nós vamos chamar esse fenômeno de posse ou de possessão emocional. Quando a raiva reprimida vem, você se transforma num monstro. Você é capaz de matar uma pessoa. Tamanha energia dessa raiva reprimida. Eu quero matar, eu quero esganar, eu quero xingar. E eu me lembro, com 18 anos, eu já tinha uma carteira de motorista, meus pais eram os últimos a ir embora das festas. E eu detestava. E logo no meio de uma festa de família, eu falei assim, mãe, vamos embora, chega, já deu, já aproveitou, já bebeu, vamos embora. Ela, tá, meu filho, calma, daqui a pouco a gente vai. Me enrolou, nós somos os últimos a sair da festa. Eu peguei o carro e eu tava tremendo, eu tremia, porque a raiva tava vindo. E eu tô tremendo, eu tô dirigindo a Cristiano Machado, descendo a Cristiano Machado, chego no Jaraguá, entro dentro de casa, a raiva vem. E a raiva vem mesmo. Quem tem a tristeza como energia principal, sabe do que eu estou dizendo. A raiva vem com tudo. E nesse dia eu falei tudo que eu guardei a minha infância inteira. Eu odeio vocês, eu mataria vocês são os piores pais do mundo, irresponsáveis, nojentos, ogros, eu detesto, eu tenho vergonha de ter vocês como pais. E eu não quero mais morar nessa casa, porque eu prefiro vocês mortos até que ficar aqui com 2 bêbados. E aqui tinha um vaso da minha mãe, e eu peguei esse vaso e joguei com tudo no chão. A televisão na parede, igual essa que está aqui, arranquei, quebrei e fui quebrando a casa inteira. Por quê? Porque eu estava na possessão da raiva. E essa raiva tomou conta de mim. Até o momento em que ela vai embora. E 2 sentimentos bastante poderosos fazem com que essa energia volte para cá. Alguém sabe dizer que sentimentos são esses? Depois que você mostra uma emoção que você reprimiu, qual é o sentimento que faz você voltar e pedir desculpas? Arrependimento. A culpa e a vergonha, que são a origem do arrependimento. No outro dia, me perdoa. Nossa, eu sinto muito. Nossa, eu sou um monstro, que pessoa horrorosa que eu sou. Volto para a tristeza. Choro, me entristeço, me envergonho, volto para a tristeza. Porque assim funcionam as emoções. Então, a energia que está reprimida, ela aparece, mas depois a outra precisa voltar. E quem mostra a raiva? Quem passa a vida inteira mostrando a raiva, quando menos espera, é pego pela tristeza. Aí é a tristeza que toma posse. É um dia em que a pessoa que sente raiva é a pessoa que acha que tem que dar conta de tudo. Controladora, autoritária, prepotente, arrogante. Por quê? Porque a raiva ela é assim. A raiva é aquela ideia que eu tenho na minha infância de que o outro, se eu esperar que o outro faça, nada vai chegar até a mim. Então eu preciso fazer. É como se eu fosse sozinho, então eu tenho que dar conta de tudo. Então a raiva pega e faz. A raiva se adianta. A raiva que você faz falou para mim, passa 5 minutos, você não fez, não? Ah, deixa que eu faço. Mas calma, eu vou lá fazer. Porque a raiva ela não espera. Até um dia em que essa tristeza vem. E aí quando essa tristeza vem a sensação de que eu estou cansado. Eu não quero mais dar conta de nada. Acabou, eu desisto, nunca mais quero ver vocês. Para mim chega, lavo as minhas mãos. Se eu morrer hoje, ninguém vai sentir falta de mim. Porque é isso, a gente faz e leva na cara. A tristeza vem. E essa pessoa vai chorar e vai cair na tristeza. Mas depois ela volta. Ela, foi só um lapso, foi só um surto, voltei. Vamos continuar, porque a vida é assim. Essas são as emoções. É uma fase. É só uma fase. Vai passar. Só um surto, vai passar. Até aqui, vocês estão entendendo como as emoções funcionam? Vejam que eu estou dando exemplo de conteúdo, mas eu não sei como é o seu conteúdo de vida. Por isso que é você que escuta e diz. Se o seu padrão é medo, tristeza, a tristeza é o seu principal mecanismo conflitivo. Só que é tão interessante que vejam só,
quando nós falamos de conflitos, nós precisamos entender que tanto tristeza quanto raiva são duas energias poderosas, são poderosíssimas. As duas são necessárias. A tristeza tem uma luz e tem uma sombra. A raiva tem uma luz e tem uma sombra. A tristeza na sombra é perigosíssima e a raiva na sombra também. Por quê? Porque eu vou assumir dois arquétipos no conflito que vai ser bastante desafiador para a gente lidar. E eu vou dizer com propriedade para vocês, como o meu padrão é medo-tristeza, a tristeza aqui para mim, ela acessa um arquétipo de vítima. Então quem fica na tristeza é a vítima clássica. E a vítima é extremamente manipuladora. E eu me lembro na minha infância, por exemplo, quando criança, eu falava para minha mãe, muito consciente, tá? Mãe, preciso conversar com a senhora, mãe. O que foi, meu filho? Mãe, eu não quero ir na escola. Por quê, mãe? Olha, está acontecendo isso. E a professora disse isso, os meus amigos estão assim. Minha mãe morria de dó. E falava, meu filho, você já estuda tanto, não vai na aula não. E quer saber? Mamãe vai trabalhar e vai trazer um chocolate para você. E eu falava, tá bom, mãe, que enderofo. Vai ficar bem. Ela, ai, meu filho, tá bom. E aí eu me torno um tirano, mas sem ninguém descobrir. Porque a vítima, a manipulação da vítima é extremamente ardilosa. É o que nós chamamos de um perfil passivo-agressivo. Se nós tivermos uma briga, como eu sou vítima, tudo que o Gustavo disser para mim, eu vou dizer, tá vendo? Eu sou uma pessoa incrível, maravilhosa e cuidadosa, e ainda assim o Gustavo me trata mal. Olha que pessoa ruim que ele é. E eu vou conseguir cúmplices contra o Gustavo para me apoiar e dizer, olha, só uma pessoa muito ruim poderia fazer alguma coisa contra o Lucas. Horrível. E eu vou dizer, é verdade, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, extremamente manipuladora. Isso é a tristeza na sombra. E vocês vão encontrar muitas pessoas manipuladoras na sombra da tristeza, porque são vítimas clássicas. Elas vão dizer que não dão conta de sair disso, que tudo na sua vida é pior, que a outra pessoa é sempre o carrasco, que ninguém gosta dela, que por mais que ela faça, ninguém a valoriza. E vem um choro assim da alma, se precisar, para ela se manter no papel de vítima. É engraçado que quando a gente, não sei vocês, mas quando vocês percebem que tem uma pessoa que tá muito assim, eu sei lá, eu considero ela chata e quero afastar dela. Ela é chata, mas na verdade, veja, a pessoa que está na tristeza, uma vítima, ela é tão manipuladora e controladora quanto quem está na raiva. A diferença é que a patologia está em quê? Em eu não querer sair desse lugar. Quando eu não quero sair desse lugar, aí eu acesso uma tristeza patológica. Por quê? Porque sair desse lugar significa assumir responsabilidade. E tudo que uma pessoa na tristeza não quer é assumir responsabilidade, porque ela é privilegiada com a tristeza. A tristeza traz uma energia de dó, de pena. E se vocês tiverem dó e pena de mim, eu vou falar, Lucas, olha aqui que eu trouxe para você, meu filho, aqui, ó, lembrei de você, viu? Lembrei de você, trouxe um presente, fui para Guarapari, aqui, porque você, tadinho, não tem ninguém na vida, pega aqui, não tem ninguém na vida, né? Você, não, que gentileza, ó, você para Guarapari, lembrou de mim, que bom que eu sou vítima, graças a Deus, porque se eu vou ganhando presentes. Assim eu vou me acumulando da sua dó e da sua pena, e nunca mais preciso ir atrás do meu próprio destino. Porque vocês vão fazer isso por mim. Eu manipulo você na tristeza. Por isso que quando a gente fala consciência emocional, eu estou consciente de que eu estou na tristeza. Então eu vou cuidar dessa tristeza. Ao invés de transferir a responsabilidade para você. Cuida dessa tristeza para mim. Não, a tristeza é sua. Se você precisar de algo para estar bem, nós estamos aqui. Mas quem tem que cuidar dela é você. Meu casamento está péssimo, está me deixando super triste, então cuida dela. Cuida dessa tristeza para que você consiga lidar com o seu casamento.
Nossa, minha situação com minha mãe está triste, cuida da sua tristeza, para você tomar decisões melhores em relação à sua mãe. Não perca a oportunidade de cuidar das suas emoções. Porque, vejam, a tristeza ela tem uma altíssima capacidade de nos manipular. E não entenda a manipulação como uma coisa ruim, tá? Entenda a manipulação como um efeito de gerar uma resposta no outro. E se você tiver dó e pena de pessoas que estão por aí, você vai fazer coisas que você não faria se você não tivesse dó nem pena dela. Bom, a tristeza na luz, ela é extremamente poderosa, porque ela não é manipuladora. Ela é empática, ela é cuidadora. Como a tristeza tem uma energia feminina, vocês vão ver que homens com energia de tristeza têm energia mais feminina. Mulheres com energia de raiva têm energia mais masculina. Por quê? Eu estou falando de energia, não estou falando de sexualidade. Então, homens que têm uma energia de tristeza forte são homens muito acolhedores, escutadores, que brinca, que enxerga, que chora, porque acessa a tristeza. A raiva, aqui, vou trazer minha cadeira para cá, ela também é extremamente poderosa. A sombra da raiva também é muito manipuladora. Só que a sombra da raiva, o arquétipo da raiva, não é a vítima. É o quê? É o oposto. É o agressor. Então, quem está na raiva, na sombra, é o agressor clássico. É aquela pessoa que persegue, que se vinga, que critica tudo e todos. Nada tá bom. A pessoa da raiva, ela é capaz de falar assim, uma palestrinha, foi boa, gostei, perdi tempo, mas... Por quê? Porque eu é que decido o que é bom ou ruim. Eu sou da raiva, eu sou controlador. Eu vou falar pro Diego que foi péssimo, poderia ter trazido outra pessoa, poderia ter liberado nós para ir mais cedo, sextou. Porque a pessoa da raiva, ela é arrogante. E a arrogância é uma forma de defesa. Não é ruim. Para eu não acessar o meu medo, eu me blindo. E aí ninguém toca na minha vulnerabilidade. Antes de eu correr o risco de alguém descobrir que eu sou fraco, eu ataco. Eu mato se eu precisar, eu me vingo. Então a pessoa na raiva é uma pessoa extremamente atenta. A tal ponto de que se tiver duas pessoas conversando, ela quer saber o que é que vocês estão falando de mim. Não, alguma coisa vocês estão falando de mim. É porque eu cheguei, vocês começaram a cochichar. Porque se for, eu preciso cortar sua cabeça aqui agora. Porque eu sou da raiva. Nada que me gerar medo vai sobreviver enquanto eu estiver aqui. A energia da raiva é muito intensa. E a pessoa da raiva tem energia mesmo, é uma energia invejável. Mas veja, essa é a sombra, é o agressor, é a patologia da raiva. A pessoa vive num estado de ansiedade permanente, pelo medo de estar em situação de perigo. Mas na luz, na consciência, essa raiva é extremamente poderosa. Porque a raiva é uma energia masculina de ação, de realização. Então, se nós juntarmos a raiva e a tristeza, nós conseguimos gerar transformação social. E vocês vão ver que vocês já devem ter visto o símbolo oriental do Yin e o Yang. Energia feminina e masculina, tristeza e raiva, os opostos se atraem. Se os opostos se atraem, eu, tristeza, vou procurar quem para me relacionar? A raiva. E a tristeza e a raiva costumam se casar. Então você vai ter um marido de raiva com uma mulher da tristeza, uma mulher da raiva com o marido da tristeza. Ou você pode ter dois da tristeza casados e dois da raiva casados. Pode ser potencializador, como pode ser destrutivo. A minha avó é a típica mulher da raiva. E o meu avô é o homem da tristeza. Então meu avô é aquele que você sobe em cima da cabeça dele, ele acha ótimo, brinca e ri, divertidíssimo. A minha avó, extremamente controladora, extremamente arrogante e prepotente. Se ela não souber do que vai acontecer, ela estraga tudo se precisar. Porque ninguém me perguntou. O meu avô não.
O meu avô, se ele não souber de nada, meu filho, que bom que vocês estão fazendo coisa nova, estão se divertindo, vocês estão propondo. A raiva e a tristeza, elas vão se casar porque nós precisamos juntar o infinito. A dança da tristeza com a raiva é uma dança muito bonita. Se a raiva e a tristeza souberem se complementar, nós vamos ter uma energia total, inteira, extremamente poderosa. Mas se a raiva e a tristeza disputarem entre si, vai ser extremamente destrutivo. E vejam que não é só casamento. É muito comum mãe de raiva ter filho da tristeza, ou mãe da tristeza ter um filho da raiva. Porque você precisa acessar o seu reprimido. O que está reprimido em você vai ser acessado. E é por isso que gera conflitos. Então, dentro da teoria da emoção, o que eu tenho para dizer para vocês? Qual é a melhor pessoa na teoria das emoções para eu me relacionar? Qual é a melhor pessoa para eu me relacionar? É aquela que traz o meu oposto. Então vocês vão ver trabalhando aqui nesse espaço pessoas da tristeza e pessoas da raiva. E vocês podem somar essas energias, porque elas são muito poderosas. As pessoas da tristeza, elas são pessoas extremamente acolhedoras. Elas vão ser aquelas pessoas que vão acolher, vão escutar, vão viver num mundo assim de conexões profundas. E as pessoas da raiva, opa, vamos lá, já deu a hora, acelerou, vamos agilizar. Hoje é sexta-feira, não vamos deixar nada pendente aqui não. Por quê? Porque... Ele tá achando lindo. Então veja, a pessoa da raiva é uma pessoa extremamente da ação. Nada fica para depois. A tristeza, tudo fica para depois. Porque a tristeza, ela é letárgica, porque ela é profunda. A raiva, ela é rápida, porque ela é superficial. Por isso que uma pessoa de raiva, quando aprende a se aprofundar, ela se torna uma pessoa incrível. Porque ela dá conta de agir e de se transformar. E uma pessoa da tristeza, quando ela acessa a raiva dela, também é uma pessoa incrível. Porque ela dá conta de se transformar agindo no mundo. Quando duas pessoas da tristeza estão juntas, se elas não tiverem uma tristeza trabalhada, nada sai. Nada sai. É capaz a gente passar o dia inteiro. Virgem, e agora? O que a gente faz? Vamos deixar isso para depois, sabe por quê? Porque depois dá ruim para nós. Se a gente não fizer, que vai dar ruim para nós. E aí a tristeza vai conversando, vai ficar mexendo com alguma coisinha, não vai. Porque é isso. As pessoas da raiva não. E você acha ruim, meu filho? Para de falar. Achou ruim? Sexta-feira? Pelo amor de Deus, segunda-feira a gente conversa. Porque a raiva, ela está disposta ao conflito. A tristeza não. A tristeza detesta conflito. A tristeza tem uma energia de fuga. A raiva tem uma energia de ataque. Deu para entender esse triângulo? Essas energias emocionais, elas estão o tempo todo em nós. Se a gente tivesse uma balança aqui, a balança do adoecimento é o quê? É lado direito, raiva. Lado esquerdo, tristeza. Uma pessoa que fica muito tempo na raiva é uma pessoa que vai gerar uma pane no sistema, porque todo o sistema tende ao equilíbrio. Essa é uma lei. E existe uma outra lei que talvez você já tenha escutado, que é a lei de Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. Significa que uma energia de raiva que não é liberada, ela fica presa. Só que essa energia ela não se perde, ela vai para algum lugar. Uma energia emocional presa, ela se transforma em um sintoma. Uma energia de tristeza presa, ela se transforma em um sintoma. Então a doença é um caminho que o corpo encontrou para processar uma energia emocional que você não processou. Pessoas que ficam na raiva por muito tempo vão precisar tomar remédios psiquiátricos para serem levadas para onde? Para tristeza, para depressão. E pessoas que estão na depressão, na tristeza há muito tempo, vão tomar remédios psiquiátricos para ir para onde? Para raiva, para ansiedade, para se equilibrar.
Por isso que liberar o sistema tristeza, raiva é cura. Quando eu prendo a tristeza e a raiva, eu adoeço. Consciência emocional não é eu prender as emoções, é eu saber o que fazer com elas. Então, energia emocional, a gente não esconde, a gente sente. As pessoas me perguntam o segredo, mas e aí, qual que é o segredo para lidar com essa tristeza, essa raiva, esse medo? Sentindo. Sentindo. Você se permite sentir? Se você não se permite sentir e você racionaliza, essa emoção vai te cobrar no futuro. É muito comum as pessoas, por exemplo, estão em casa no sábado, domingo, e vê uma tristeza, uma vontade de chorar. Aí, ao invés dessa pessoa se aprofundar nessa tristeza, ela fala: quer saber, eu vou chorar, vou lavar uma louça, vou lavar um banheiro, vou botar uma Netflix que passa. Isso. No momento em que você fez isso, você reprimiu uma energia da tristeza e ela vai ter que voltar daqui a pouco. Ela vai ter que voltar. E se ela não voltar porque você permitiu que ela saísse, ela vai voltar no atestado médico. Porque ela vai voltar. Uma energia emocional, ela não perde. Ela sempre volta. Aquela raiva que eu senti, eu tremi, falei: não, vou pensar em raiva agora. Quer saber? Vou abrir uma brama, é isso. Eu tenho uma brama já, vou abrir uma brama, vou ouvir uma música e passa. No momento em que eu escondo essa raiva, ela vai voltar. E ela vai voltar. Por quê? Porque a energia emocional, ela cristaliza. E uma energia emocional de dor, que é a palavra que eu comecei todo esse nosso encontro, quando ela fica muito presa, a gente chama ela de trauma. O que é trauma? É uma energia emocional que ficou presa, muito tempo. E você não conseguiu liberar. E a gente já sabe, nos estudos das emoções, que isso pode ter acontecido quando você tinha 5 anos. E hoje você tem 70 e ainda tem energia emocional ali. Isso pode ter acontecido, você tinha 12, você está 45, ainda tem energia emocional ali. A energia emocional não processada te acompanha até o último dia de vida. Por isso que hoje, quando nós queremos trabalhar saúde, nós precisamos trabalhar emoções. E uma dica que eu dou para vocês que trabalham com atendimentos é uma lei da emoção. A emoção só vai embora quando ela é respeitada. E as pessoas não entendem isso. A energia emocional só vai embora quando ela é respeitada. E é muito comum, por exemplo, olha um efeito catastrófico para vocês entenderem falando da raiva. Uma pessoa chega com raiva, um amigo está com raiva, alguém te liga com raiva, o que a gente tende a dizer? Calma, respira. E isso gera mais o quê? Raiva. Não é? Por quê? Porque é inversamente proporcional. Quando você diz calma, a raiva ela não foi respeitada, então ela aumenta. O que nós dizemos para pessoas que estão manifestando emoções? Isso mesmo. Eu respeito a sua raiva. Tudo bem? Eu atendo casos enviados pela Vara da Infância e Juventude no Tribunal de Justiça. E raiva e tristeza é o que acontece todo dia. As pessoas chegam no processo judicial felizes. Lucas, que bom, recebi um processo judicial, estou super feliz de estar aqui com você. Não, elas chegam iradas. Eu quero saber quem foi. E aí, eu acolho primeiro a emoção, depois o conflito. Eu nunca acolho o conflito primeiro, porque a emoção vem primeiro. Então, o que eu digo para essa pessoa? Fulano, seja bem-vindo. A sua raiva aqui tem lugar, viu? Faz o que você precisar para cuidar dessa raiva. Se você precisar de um tempo, fica à vontade, pode deixar aqui na sala. Se você quiser sair, eu te apresento o espaço, o tempo que você precisar para cuidar dessa raiva, e eu estarei aqui para a gente poder começar. Essa raiva é importante, eu respeito essa raiva. Porque se isso que você passou para o seu corpo foi injusto, então isso é importante. E as pessoas tendem nesse momento a falar: eu pedi desculpa, mas é porque isso, e elas vão para a tristeza e começam a chorar. Por quê? Porque no momento em que a raiva tem lugar, ela não precisa mais ficar, ela já pode ir embora. Nenhuma emoção fica, nem a alegria fica.
Tanto que a gente precisa de se viciar para ela voltar. Porque se ela ficasse permanentemente, eu não precisava mais me viciar. Mas ela vai embora. É tristeza. Uma pessoa chega triste, é a mesma coisa. Oh, querido, que bom que você veio. Oh, querido, que bom que você veio. Qualquer coisa que você precisar para lidar com essa tristeza, eu estou aqui. Se você quiser tem água, se você quiser respirar um pouco, se você quiser ouvir uma música, faça o que você precisar para cuidar dessa tristeza, porque ela é importante. E a sua tristeza tem lugar aqui, ela tem lugar. Lá fora ela não tem. Na sociedade as emoções não têm lugar, mas aqui ela tem. Algumas escolas criaram as cadeirinhas das emoções para as crianças, e é muito bonitinho, porque são 3 cadeirinhas. Uma cadeirinha marronzinha, que é a do medo, uma cadeirinha azulzinha da tristeza e uma vermelhinha, que é da raiva. Por que essa cadeirinha é importante? Porque às vezes a criança está falando assim: professora, eu estou com medo porque o meu colega disse isso, e falou isso, e tem um fantasma do banheiro, e, vem cá, vamos sentar na cadeirinha marrom. Aqui nessa cadeirinha marrom você pode falar sobre os seus medos. O seu medo tem lugar. Porque quando você fala dos seus medos, imediatamente eles deixam de existir. Porque medo é emoção. E a emoção é a energia que vai embora. Senta aqui na cadeirinha da tristeza. Me conta sobre essa tristeza. Chora, transborda, fala sobre ela. Ela tem lugar. Porque quando a gente fala da tristeza, e essa tristeza sai gostosa, ela vai embora. Eu brinco, mas é verdade. Eu tenho até meu playlist no Spotify aqui para chorar. Eu tive que ter o Spotify Premium para chorar gostoso. Porque esse negócio de estar tocando, né? Você chora. Aí começa, no Spotify Premium nós temos 10% de... Aí você respira, volta para a música do choro, pega de novo o fôlego, puxa, porque a tristeza vai embora e continua. Eu não, estou tentando chorar em paz. A playlist do choro, quem quiser eu envio. É boa, é assim, você pode estar 10. Você botou a playlist, você pode chorar. Se você tiver um choro, uma playlist dessa, um dia de chuva e o uísque na mão, acabou, tá? Você vai processar choro ali da Grécia Antiga. E a raiva? Como que você processa a sua raiva? Dando espaço para essa raiva. Quando você não lida com a sua raiva, você transfere ela para o outro, culpando o outro pelo que você está sentindo. Você me fez raiva. Essa frase na teoria das emoções ela não existe. Qual é o seu nome? Sander. Sander, é impossível o Sander me fazer raiva. Não é possível, ele vai me xingar, ele vai falar palavrão, ele vai... Não. Ele pode usar de estímulos que vão nascer em mim uma raiva, mas não foi ele que causou. Não foi ele que causou. Quando nós trabalhamos com as emoções, nós sabemos que uma pessoa vai chegar aqui cansada, ela está puta com a prefeitura, ela está estressada com o conceito tutelar, ela está irritada porque foi no posto de saúde, não foi atendida, e ela vai despejar tudo em você. Mas não é culpa sua, é só uma emoção. Essa pessoa está tão ferida que ela vai ferir as outras pessoas. Não leve para o lado pessoal. Essa pessoa está ferida. Eu sinto muito por você ter ido e não ter sido atendida, por você não ter encontrado a resposta que você queria no conselho tutelar, por você não estar no casamento dos seus sonhos. Eu sinto muito. Você pode soltar a sua raiva, está tudo bem. Não é nada sobre mim, é só uma raiva que precisa encontrar um lugar. Mas no serviço, normalmente nós levamos para o lado pessoal. Então a raiva que essa pessoa traz se conecta com a minha, nós vamos degladiar aqui. Ou a tristeza que essa raiva traz se conecta com a minha, nós vamos chorar aqui. Então, se você não trabalha as suas emoções, você é incapaz de acolher a emoção das outras pessoas. Porque eu não sei o que fazer com a minha, quem dirá com a sua. O que vocês poderiam fazer para processar essa raiva? E o que vocês poderiam fazer para processar essa tristeza? Essa resposta é sua. Eu não sei o que você faz, mas faça alguma coisa. Caminhar te ajuda a dar com a raiva? Então vai caminhar. Dar soco na almofada, gritar no meio do mato te ajuda? Então vai gritar, vai dar soco no meio da faxina. Mas veja, a pergunta é:
faxina me ajuda a lidar com a emoção ou me ajuda a fugir da emoção? Se for fugir, não é uma boa. Se for sentir, é ótimo, tá? Então sempre pergunta, isso me ajuda a lidar com essa emoção ou isso me ajuda a fugir dessa emoção? Se é fuga, não é um bom recurso. Se é lidar, então é um ótimo recurso. Conseguiram entender esses mecanismos, medo, tristeza e raiva? Gente, eu tenho tanta coisa para falar, meu Deus, eu falaria assim 10 horas direto, mas não dá tempo. Eu queria só agradecer a vocês, dizer para vocês, normalmente eu deixo nas minhas projeções, WhatsApp, Instagram, e-mail, o que vocês quiserem, tá? Aqui, ó. E não dê. Verdade. Eu pus e eu não sabia. A pessoa da raiva está no futuro. Ela é resolutiva. Então, sou o Lucas Jerônimo. Esse é meu Instagram. Esqueci que eu tinha que colocar nas plaquinhas. Mas eu estou disponível. Espero encontrar vocês em breve. Mas não tira do medo não, né, gente? Prazer, prazer. Prazer, Lucas, isso. Eu espero encontrar vocês em breve. Isso mesmo. Eu vou pensar se eu te aceito, tá? Tá bom, aqui ó. Tristeza. Me procure, me mandem mensagem, vamos trocar mais materiais. Eu espero que a gente possa estar juntos em outros momentos, viu? Não vou mais tomar o tempo de vocês, porque eu sei que vocês estão no turbilhão do sextou. Se sextar, me chama. Eu sou tão fácil para sextar, eu amo sextar. Sabe, sextar é tudo. Eu não trouxe nem os convites hoje. Hoje eu vou ficar até em Nova Lima. Quando eu soube que era Nova Lima, eu liguei para uma amiga e falei assim: eu vou dormir na sua casa sexta-feira. Ela não vai não, eu falei, vou sim. Porque voltar para Belo Horizonte sexta-feira, 5 horas da tarde, no trânsito. Alguém mora lá? Vai pegar trânsito? Vai. Vocês moram aqui? Vamos. É tenso. Bom, se vocês quiserem perguntar, fazer comentários ou algo disso aqui, fiquem à vontade. Eu só quero liberar quem precisar sair. Algo que vocês queiram. Eu amei muito, achei tão relaxante essa conversa. Tem gente que fala, a gente amei essa terapia. Você vai dar terapia. A terapia de grupo. Você precisa ir embora. Tchau, filho. Na hora que foi pra raiva, eu cheguei. O Solomon não, essa tomada eu acho que tá zoado. Acho que é só aquela dali de cima, não. Aí você viu Tira a minha já, Robson. Deixa ele só terminar. Ô, gente, só juntar pra tirar uma foto aqui, ó. Ô, mãe, vem cá. Ó. Ô, Sandrinha, a foto. Ó, rapaziada, aqui, ó. Reza pra trás. Peraí, deixa eu. Vem, gente, a foto. Vai lá na frente. Vai na frente. Peraí, tira não. Deu. Tá cortando a minha, Tá cortando. A Luciana. Aê! Ó, volta aqui, mãe! Muito mesmo. Me manda. Fechou. Vou marcar. Marca agora que você vai guardar essa foto. Ninguém vai achar. Eu vou marcar, eu tô esperando. Obrigada, de verdade. Passa pra gente. Vou mandar lá. Tô no grupo, é? A gente encontra carnaval. Ah, que delícia. Nada é fácil. Eu sou fácil. Prazer.
Mas a gente vai ser presencial no geral também, tá? Lucas, foi um prazer. Obrigada, viu? Tem mais horas. Tá com mais horas, né? Eu fiquei sabendo o seguinte, você fez uma osmose aí, né? Porque, tipo, o direito que te deu isso. Amigo. Eu tô comprado, uma imersão na Jesus. Ai, bem legal, bem legal. Gustavo, não gostava? Nada. Imagina nós num sítio de um sábado e domingo só. Um passeio que você tá falando? Ah, tá Aqui, entre aspas, a imersão de qualificação profissional. Mas tudo pode Sabe o que eu faço agora? É porque, tipo assim, a Priscila, vem cá, você é testemunha. Eu sou o tipo de pessoa, eu não sei se eu me identifiquei com um, aí em outro momento eu me identifiquei com outro, mas comigo uma parada, tipo assim, olha, eu tô nervoso ali e tal, aí tipo, pra não descontar no próximo, eu fico calado, eu fico até rindo pra pessoa e tal. Aí, eu sou difícil de você na raiva. Agora? Mas veja, a raiva não significa que eu tô com raiva do outro. Às vezes eu posso usar a raiva contra mim mesmo. Então não sei se a sua raiva é pra fora ou se ela é pra dentro. Ou se você reprime a raiva e na verdade você mostra a tristeza. Não, o que você acha? Você Será que ele consegue sentir a agitação daquele Não sou possível. Cara, eu tenho tanta coisa engasgada aqui. Aí é as suas imersões, mas assim, você é raiva. raiva da ação da pessoa? Eu não vou nem perguntar quem eu sou, que eu tô cansada Não, de você é saber. raiva, não Oi, é tá? Eu sou, ó, vem. Bota essa raiva pra fora. Porque às vezes você reprime no meio de trabalho. Ou não? Não, eu reprimo em quase tudo. Ontem mesmo, com minha mãe. Você é da tristeza. Ah, então é. Sério? Com minha mãe ontem. Porque quem é da raiva não reprime. Gente, Mostra minha mãe essa todo dia me faz uma raiva que eu nunca desconto Hora nela. nenhuma. Hora Eu nunca nenhuma. A desconto pessoa nela. vai pensar soltinho aqui. Não vai, mas por Tá exemplo, vendo? quem é da raiva, ela parte pra cima no supetão. Ela não esconde. Eu não vou repetir isso não. Igual, por exemplo, com minha mãe mesmo, olha a situação, todo dia minha mãe tem horário de almoço, ela vai comprar tudo no horário de almoço. Ela espera eu chegar na casa lá, pegar ela, pra ela comprar as coisas, aí na casa eu chegar em casa. Aí olha o que acontece, depois que ela compra tudo, olha só, depois que ela compra tudo, eu chego nela assim, ô mãe, por que eu não queria ter resolvido isso no horário de almoço? Ela fala. Hã? Aí que ela... Ah, geralmente ela vem com raiva pra cima de mim. Ela. Aí eu tô aqui na moto, ó, só escutando, mas não tô falando nada. Tá. E aí tá acontecendo o que dentro de você? Eu tô xingando ela mentalmente. Isso. Então é uma raiva interna. Você não expressa sua raiva. E como você não expressa sua raiva, ela vai precisar ir pra algum lugar. Você provavelmente vai ter muita ansiedade. Porque se eu não posso expressar. Mas... Bater na parede, bater na mesa. Até que analisando direitinho, quantas vezes você já não guardou as coisas aqui naquele dia que você estourou com sal, nem precisava. Nem era pra tanto. Mas foi de uma vez. Mas uma hora essa raiva sai, né? Essa raiva Foi vai essa sair. hora. Essa raiva vai sair. Ai, eu tô com dó de Mas não mim. quer dizer. E ficou na tristeza. Mas não quer dizer que eu tenho que estourar com as pessoas. Quer dizer que eu preciso reconhecer, opa, tô com raiva. Eu preciso sentir ela daqui a pouquinho. Eu faço isso, não, eu tô com raiva. Sozinho, Eu tô com raiva. Mas eu fico renunciando pra não ofender mesmo. Eu sou assim, eu tô com raiva. Eu quero xingar, mas eu tô na sala, eu vou lá, xinga. Tá lá quebrando pau, né? Não é legal Mas discutir você com o não meu tá colega à você toa. xingando, não. Exato. O cara tem que ser muito filho da puta pra discutir com ele. Palmas pra você. Por que você trouxe? Mas é pra É, porque você Só podia ser nós já mais estamos cedo. aqui, já não Foi muito pouco tempo. Foi pouco mesmo. Eu tenho pra nada. Tem que ficar um gostinho que quero mais. Já tá marcando Nós já mesmo. propondo uma imersão de 2 dias da água, né, pra poder dar conta. Ih, vai ter que liberar a gente só. A gente vai
alugar um sítio, todo mundo com roupa larga, contrata ele. O sítio é por nossa conta, né, gente? A gente paga, a gente O sítio paga. a gente paga. As duas. A gente arruma um sítio em Igarapé. Você vai, pô. Vai ser um Ai, muito prazer. obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com o pessoal. Obrigado. Sextou, nós vamos encontrar, mas tá sem você, tá, Diego? A gente combinou. Poder nada atrapalha na sexta-feira. Não, atrapalha, não atrapalha. Atrapalha. Muito calor, tá frio. Mas eu acho que eu tô no meio termo. De verdade. É que a gente tá sentindo muita leve, mas. Ontem nós esquecemos sobre Mas eu dou uma controlada glória a imensa. Deus. Bebendo ontem? Alguém pediu 2 vezes Francisco 3, amém. Chegou assim, Eu ó. vou ver possível, mas eu Mas eu perdia no tempo e tal, só que aí eu olhei pra trás e eu. Pelo que você fala, parece que tá tira nervoso. Eu ia lá na tua cidade, na cidade. É uma aula de Eu sei muitas medo e tristeza. aqui. É uma aula de ficar Verdade, Só que eu, graças a Deus, foi um dia saudável. Porque eu fico na minha introspecção, refletindo, mas com um ponto bom. Ô, Márcio, a garrafa tá lá. Ah, mas já faço isso. Eu já fiz isso com você várias vezes. Não, nervoso. Nervoso, você não ficou triste, introspectivo. Ficou nervoso. Tá triste. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchauzinho, valeu. Aqui. Depois eu vou te mandar uma mensagem. Não, só é isso. Eu gravei isso. Você gravou? É, a reunião. Você gravou o áudio? Eu gravei tudo desse início. Áudio? Áudio. Eu tava até